Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, teu professor aqui do 6º ano. Vamos ver o que temos para a nossa aula de hoje? Objeto de conhecimento, polígonos, detalhamento, classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Muito bem, alunos. Sabemos já o que vamos estudar nessa aula? Vamos então, vamos ao início da aula. Muito bem, alunos. Vamos então aqui dar início à nossa aula. Nessa aula nós vamos tratar de um tema muito importante da geometria e nós vamos tratar aqui dos polígonos. Bom, é algo que vocês já viram ao longo da vida de vocês, tá legal? E nessa aula nós vamos aqui propor um aprofundamento ainda dentro do estudo dos polígonos, tá legal? Bom, então para começarmos essa conversa aqui sobre polígonos, nada mais justo do que nós identificarmos aqui os elementos do polígono. Quais são os elementos que compõem o polígono? Bom, a começar, um dos elementos é o que nós chamamos de vértice. E aí, alunos, o vértice corresponde nada mais, nada menos do que ao ponto de encontro. O ponto de encontro aí de dois segmentos de reta, tá legal? Vértice é isso, é o ponto de encontro de dois segmentos de reta. Assim como nós temos aí na imagem, perceba aí na imagem, nós temos aí vários vértices aí nesse polígono, tá legal? E aí, bora contar quantos vértices tem, ó? Temos aí, ó, 1, 2, contando no sentido anti-horário, a partir da palavra vértice, ó. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, perceba só, nós temos aí esse polígono. Vou antecipar para você, né? Esse polígono é um hexágono, tá legal? Vocês já viram um pouco disso, ele é um polígono que tem 6 lados, tá legal? Então, nós temos aí um hexágono e esse hexágono ele possui 6 vértices. Tudo bem? Bom, alunos, mas temos também outro elemento que compõe o polígono. Vou mostrar aqui para você o outro elemento. O outro elemento que compõe o polígono é o que nós chamamos de lado. E aí, por definição, pessoal, o lado corresponde a cada segmento de reta que une, que une os vértices do polígono. Tá legal? Vem aqui comigo que vai perceber aqui no videozinho que o professor trouxe aqui numa ilustração. Acompanha só aonde nós identificamos o lado de um polígono. Vem aqui. Vejam só, temos aqui, ó, de novo o nosso hexágono. E aí nós vamos identificar aí o lado desse polígono, tá legal? É a união, de dois vértices consecutivos, tá legal? Assim como nós temos aí na ilustração, acompanha só aí, ó. Temos aí o nosso hexágono. E aqui, olha, nós temos aqui a indicação dos lados do polígono. Nós ligamos aí dois vértices consecutivos e a cada vez que nós ligamos dois vértices consecutivos, nós temos aí um dos lados do polígono. Tá legal? E aí, esse nosso polígono, pessoal, por se tratar de um hexágono, nós temos então aí 6 lados, tá bom? Até porque você já sabe, o hexágono é uma figura formada por 6 lados, né? Então, temos aí o elemento lado indicado aí na nossa imagem, tá legal? Mas temos outro elemento que eu também quero chamar a atenção para você aqui. Vem aqui comigo. O outro elemento do polígono é o que nós chamamos de ângulo. Sim, ângulo. E aí, pessoal, um polígono, pessoal, ele tem ângulo interno e tem ângulo externo, tá bom? Mas vamos dar ênfase aqui aos ângulos internos de um polígono, tá bom? Então, a definição. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos, tá legal? Quer dizer, é aquela abertura que existe ali entre os dois lados consecutivos, assim como eu vou te mostrar também aqui nessa animação. Veja só aqui, ó. Eu tenho aqui o nosso polígono, vejam só aqui. Temos aqui, ó, o nosso polígono. E aí percebam que nesse polígono nós temos a indicação aí, ó, do ângulo, tá bom? Que é justamente a abertura, a medida da abertura desses dois segmentos consecutivos. Tá legal? Que aí está sinalizado para você. E aí, pessoal, vale chamar a atenção também, ó, que quantos ângulos então teria esse nosso polígono, hein? Olha só,
Vou antecipar, nós teríamos 6, tá legal? Porque nós temos aí 6 vértices, né? E aí fazendo essa união aí de todos esses vértices, esses lados, né? Em cada 2 lados nós vamos ter um ângulo, nós teremos aí também 6 ângulos, tá bom? Bom, mas tem outro elemento também que eu quero te chamar a atenção, e esse elemento, veja só aqui comigo, qual é o outro elemento que nós temos aqui em um polígono, pessoal? É o que nós chamamos de diagonal, tá bom? Diagonal, por definição, diagonal corresponde ao segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos, tá bom? Marca bem essa observação, ó. Liga 2 vértices não consecutivos, e esse elemento é o que nós chamamos de diagonal. Vou mostrar também para você aqui numa ilustração aqui, ó. Veja só, aqui comigo, nós temos aqui o nosso polígono, vem só, acompanha só na tela aí, nós vamos ter aqui, ó, o nosso polígono, tudo bem? E nesse polígono, olha só, unindo aí 2 vértices não consecutivos, assim como nós temos aí na imagem, nós temos aí a diagonal. Quero chamar a atenção também para você que não temos apenas uma diagonal, tá bom? Toda vez que nós unirmos 2 vértices não consecutivos, nós vamos ter aí uma diagonal. Tudo bem? Então, era isso que eu queria começar a aula com você aqui, definindo, né, os elementos de um polígono. Tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe quais são os elementos de um polígono, vamos praticar, vamos exercitar, hein? Observe os polígonos representados a seguir. E na letra A temos assim, ó. Qual é o número de lado de cada polígono representado? E o número de vértice? E o número de ângulos internos? Bom, pessoal, bora ver por parte aqui, ó. Vem aqui comigo. Temos aqui, para esse nosso primeiro polígono, que no nosso caso aqui é um triângulo, nós temos aqui o lado FH, ó. Nós temos aqui um lado, temos aqui o lado GH e temos aqui o outro lado, perdão, GH não, GF, né? Vamos voltar aqui. GF e aqui o lado GH. Tá bom? Então temos 3 lados nesse polígono, certo? Quantos vértices? Pessoal, temos aqui, ó, um vértice, aqui outro vértice, aqui outro vértice. Então nós temos aí 3 vértices. Tudo bem? E quantos ângulos? É só a gente olhar quantos ângulos internos. Tem aqui, ó, um ângulo interno, e aqui outro ângulo interno. Tudo bem? Então perceba o seguinte, ó, nós temos aí, ó, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Tudo bem? Bom, e analisando esse nosso outro polígono, no caso agora um quadrilátero, que nós temos aqui um polígono que contém 4 lados, tá bom? Por isso ele é um quadrilátero. Temos aqui os lados, vamos dar nome para eles, ó. IL, o outro lado LK, outro lado JK e o outro lado JL, certo? Temos aí 4 lados. Quantos vértices? Está aqui os vértices, ó. Em cada encontro de 2 semirretas, 2 segmentos consecutivos, temos os vértices. Então, nós temos aqui, ó, perceba, temos 4 vértices, tá legal? E lado o professor até já falou, né? Temos aqui. E ângulos, lado o professor já falou, né? 4 lados. E ângulos você vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, para finalizar a nossa figura de azul, nós temos aqui. E aí, pessoal, temos agora o outro polígono que está aqui de azul, ó. Nós temos os lados MO, perdão, NO, temos o lado OP, temos o lado PQ, ó, e temos o lado MO, OP. Então, vamos botar na mesma ordem, tá, pessoal? Já estamos considerando as entidades anti-horário. Vamos voltar aqui. NO, OP, QP, né? E aqui MT, e aqui NM. Perceba, nós temos aí então 5 lados nessa figura, tá bom? E aí, cada encontro de 2 segmentos, de 2 lados, nós temos um vértice. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Tudo bem? E quantos ângulos? É só a gente ver aqui, ó.
Aqui eu tenho um ângulo, aqui outro ângulo, aqui outro ângulo, e aqui também outro ângulo, aqui outro ângulo. Temos também aí 5 ângulos, tá legal? Então, qual é o número de lado de cada polígono representado e o número de vértices e o número de ângulos? Nós acabamos de identificar. Vamos aqui a nossa solução comentada, tá bom? Polígono 1, que é o triângulo, tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Polígono 4, tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Polígono 3, que no nosso polígono 3 é o caso do pentágono, né? Temos aí 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Mas a pergunta A já respondemos, mas tem uma pergunta B também, pessoal, olha só. Qual é a regularidade, qual regularidade é possível observar em relação ao número de lados, de vértices, de ângulos internos desses polígonos? Pessoal, a regularidade que podemos observar é que em qualquer polígono, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulo são iguais. Essa é a regularidade que devemos observar quando analisamos o número de lado, o número de vértice e o número de ângulo. Vou só marcar aqui nessa daqui só para você perceber. Quantos lados nós temos aqui? 1, 2, 3 lados. Quantos vértices? 1, 2, 3. Quantos ângulos? 1, 2, 3. Quer dizer que número de lados, número de vértices e número de ângulos em qualquer polígono são sempre iguais, beleza? Bom, pessoal, bora continuar aqui o estudo aqui dos polígonos, porque agora a gente vai ver a classificação dos polígonos. Como é que os polígonos se classificam? Bom, pessoal, os polígonos se classificam pelo menos de 2 maneiras. Quais são elas? 2 maneiras. Quais são elas, hein? Bom, uma delas, pessoal, é o que nós chamamos de polígono regulares. Tá legal? Quando é que um polígono é regular? E aí, ó, por definição, observa aqui comigo. Polígonos regulares. Para ser considerado regular, o polígono deve atender a 2 propriedades fundamentais. Marca bem, para ser regular deve obedecer essas 2 propriedades. O que diz a primeira propriedade, então? Todos os lados devem ter a mesma medida. O que isso quer dizer mesma medida? Quer dizer a mesma coisa que todos os lados devem ser congruentes, né? Deve ter congruência entre as medidas dos lados. Tá legal? E a outra observação, pessoal, que é a observação 2 aqui, ó, é que todos os ângulos internos devem ter a mesma medida. Isso para quê? Para que o polígono seja polígono regular, para que os polígonos sejam regulares. Tá legal? E aí eu trago aqui para você a ilustração, né? Eu trago aqui a imagem de alguns polígonos regulares. Tá legal? Observe aqui, nós temos um polígono aqui, ó, que possui, ó, 6 lados, certo? E aí, pessoal, esses tracinhos aqui, ó, indica em matemática que esses lados são iguais, tá bom? Então, nós podemos afirmar que esses lados desse polígono que eu estou sinalizando aqui para você, esses lados são iguais, tá bom? E além disso, ó, perceba que os ângulos também são iguais, ó, todos iguais a 120 graus. Então, nesse caso, nós estamos diante de um polígono regular. Tudo bem? Porque lado e ângulos, ó, a medida do lado e a medida do ângulo são iguais. Todas as medidas dos lados são iguais e a medida dos ângulos também são iguais. Bom, tem aqui essa outra imagem, ó. A nossa imagem aqui é um quadrado, tá bom? Temos aí um polígono de 4 lados. De novo, atente para esse detalhe, ó. Esses 2 tracinhos aqui, ó, indicam que esses lados têm a mesma medida. Tudo bem? Então, os lados têm a mesma medida e esse símbolo aqui, pessoal, indica que ele tem 90 graus aqui em cada ângulo, tá bom? Cada ângulo dele aqui, ó, mede 90 graus. Então, sabendo que os lados são iguais e os ângulos são iguais, então nós podemos afirmar que esse polígono é um polígono regular. Beleza? Bom, vamos analisar nossa outra imagem aqui. Temos ainda aqui um triângulo, né? E o triângulo, perceba agora, estamos indicando com 3 tracinhos, ó, cada lado, ó, 3 tracinhos. Isso, na linguagem matemática, estamos dizendo que os lados são iguais, possuem a mesma medida, tá bom? E o ângulo dessa figura mede 60 graus, ó, cada ângulo mede 60 graus. Quer dizer que medida do lado e medida do ângulo são exatamente iguais, beleza? Bom, pessoal,
continuando, né? Eu falei para você que a classificação se dá em pelo menos duas maneiras. Vimos quando os polígonos são regulares, mas olha só, os polígonos também se classificam em polígonos irregulares, tá legal? E quando é que um polígono é dito irregular? Aí tem que analisar a seguinte propriedade, ó. A seguinte definição que está sinalizada, escrita bem aqui. Os lados possuem medidas diferentes. Olha só, mudou a coisa, ó, do regular para o irregular. Medidas, opa, vamos pegar aqui. Medidas diferentes, bem como os ângulos são diferentes, ó. Tanto a medida dos lados quanto a medida dos ângulos são diferentes. Temos aqui um exemplo. Esse exemplo, na nossa figura aqui, nós temos um triângulo. Percebam, observe bem aqui, ó, que nós temos aqui, na medida dos lados, ó, 36, aqui, ó, 36, porém aqui nós temos 28, ó. As medidas dos lados são diferentes. E aí, também os ângulos, ó, temos aqui dois ângulos que medem 67 graus, porém temos um ângulo que mede 46. Então, nesse caso, você vai dizer que esse polígono, ele é dito como polígono irregular, tá bom? Tem mais um outro exemplo aqui, analisa só aqui, ó. Temos aqui um outro polígono, já está meio estranho esse polígono, para te chamar, já dá a gente ter uma percepção aí que esse polígono não seria um polígono regular, certo? Mas vamos analisar de acordo com a definição. Olha só, vem aqui na cartela. Para ser regular, as medidas dos lados devem ser diferentes. Nem precisa a gente olhar muito para isso aqui, porque olha só, um lado mede 9, outro já mede 6. Depois nós temos um lado medindo 2, outro 6. Então, lados diferentes, certo? E temos aqui, ó, ângulo de 90 graus, porque esse símbolo representa 90 graus. Temos aqui um ângulo, o professor não precisava saber, mas é um ângulo agudo. E temos ainda um ângulo de 234 graus, certo? Então, esse exemplo aí nos remete a polígono irregular, tá bom? Bom, pessoal, mas ainda falando de polígono irregular, olha só, ainda falando de polígono irregular, tem uma coisa importante para a gente observar, que o polígono irregular se classifica em equilátero, equiângulo, bom, tem as classificações para os polígonos irregulares, tá bom? Porém, alunos, marca bem o que eu vou te falar aí, ó, porém, para os polígonos regulares, não tem uma subclassificação, tá bom? A gente viu isso no iniciozinho da nossa aula. O polígono regular são polígonos que possuem medidas de lado e ângulos iguais. Somente isso, não tem uma subclassificação, tá bom? Porém, para os polígonos irregulares, temos ainda aí uma subclassificação dos polígonos irregulares, tá bom? E é isso que eu vou mostrar para você aqui na definição ainda aqui de polígonos irregulares, tá bom? Venha só comigo aqui, ó. Bom, então, retomando aqui a nossa cartela, os polígonos regulares se classificam em equilátero. Olha quando é que um polígono é chamado de irregulares e, além disso, ele é equilátero. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si. Lados congruentes, pessoal, lados congruentes quer dizer que os lados são iguais. Mas olha só, não vai achar que porque os lados são iguais, ele deixou de ser um polígono irregular, tá bom? Olha só, equilátero, quando o polígono apresenta todos os lados congruentes. Quer dizer o seguinte, ó, que esse lado é igual a esse lado, que esse lado também é igual a esse, que também é igual a esse. Beleza, os lados são iguais. Porém, pessoal, olha só aqui, ó, os ângulos são diferentes. Há de você concordar com o professor que esse ângulo não fica muito legal na nossa cartela aqui com o pincel, vou tentar fazer melhor, tá? Aqui os ângulos. Há de você concordar que esse ângulo que o professor está sinalizando é do mesmo tamanho desse, tem a mesma medida, tá bom? E esse aqui tem a mesma medida desse. Porém, esse ângulo não tem essa mesma medida, ó, tá bom? Esse ângulo não tem essa mesma medida. Então, os ângulos não são iguais, tá bom? Então, os lados são iguais, porém os ângulos não são iguais. Então, são ditos polígonos irregulares e são equiláteros, beleza?
Tranquilo? Bom, mas tem outra classificação ainda para os polígonos irregulares. É o que nós chamamos de polígonos equiângulos. Quando é que um polígono é equiângulo? Quando todos os ângulos têm a mesma medida. Observe aqui, nós temos aqui um retângulo. Aqui nós temos um retângulo, tá legal? Percebam que todos os ângulos aqui possuem medida de 90 graus. Está sinalizado aqui com esse quadradinho com a bolinha, que quer dizer 90 graus. Certo? Então os ângulos são iguais. Porém, perceba que a medida dos lados não são iguais. Ó. São iguais 2 a 2, mas todos os lados são iguais? Não. Né? Então, pelos lados não serem iguais, apenas os ângulos são iguais, então esse polígono ele é classificado como irregular, tá bom? E além de ser irregular, ele é chamado de equiângulo. Beleza? Bom, disse isso, classificamos aí os polígonos em irregulares e irregulares, e ainda vimos as subclassificações aí dos polígonos irregulares. Vamos agora ao exercitar. Bom, de acordo com as medidas indicadas, classifique os polígonos a seguir em regulares ou não regular. Não regular quer dizer a mesma coisa que irregular, tá legal? E aí, pessoal, para ser regular, precisa que lados e ângulos tenham a mesma medida, tá bom? Então, ó, dito isto, pessoal, temos aqui, ó, medida 3,6, 3,6, 3,6. Olha só, a medida dos lados são iguais. Medida dos ângulos aqui também são iguais. Nesse caso, nós estamos tratando de um polígono regular. Tá legal? Agora, olha só. Temos aqui um outro polígono. Temos aqui medida 4, medida 4, medida 4, medida 4. Aqui nós nem sabemos a informação dessa medida. Porém, os ângulos, olha só aqui, ó, 104 e 118. Opa, já falhou, porque para ser regular tem que ter lados e ângulos com a mesma medida. Então, nesse caso aqui, nós temos polígono não regular. Ou, em outras palavras, você pode dizer irregular, tá bom? E aí, analisando a nossa última figura aqui que nós temos na nossa cartela, eu estou falando desta figura aqui. Perceba que nós temos aqui um lado que mede 5,4 e o outro que mede 3,2. Mas para ser regular precisa que todos os lados sejam iguais, certo? Então, já só sabendo disso, nós já podemos afirmar que esse polígono também ele é um polígono não regular. Beleza? Tranquilo para classificar, né? Temos mais uma imagem aqui, mais uma questãozinha para a gente classificar. Ó. Vem aqui, ó. Analise as figuras geométricas e espaciais abaixo. E olha só, temos aqui uma figura geométrica, no caso aqui um cubo e aqui uma pirâmide. A face de alguma dessas figuras é um polígono regular? Se sim, qual seria? Pessoal, a face de qual dessas figuras? Pessoal, nós temos aqui um cubo e perceba o seguinte, ó, que as medidas dele está dizendo que aqui mede 4, então, consequentemente, aqui ó, também mede 4 e aqui também mede 4, certo? Uma das faces dela, todas as suas faces mede 4. E ainda, além disso, nós temos aqui, ó, todos os ângulos de um cubo são ângulos retos. Então, temos aí um polígono formado onde os lados têm a mesma medida. Deixa eu botar bem aqui, tá? Estou tratando dessa figura da face da frente, tá bom? E os ângulos possuem a mesma medida, certo? Então, pessoal, dito isto, essa figura é a figura que possui um polígono regular, tá bom? Agora, olha para cá, ó, a pirâmide, pessoal, ó, temos aqui já na base ó, um retângulo que mede 4 e no outro lado mede 3. Então, não é uma figura regular porque os lados não são iguais. Nem tampouco o triângulo da lateral. Ó. O triângulo da lateral, ó, a base mede 3 e a altura mede 9. Ó. E aqui os ângulos não têm a mesma medida do ângulo de baixo. Então, a face de qual figura é um polígono regular? A face de qual figura é a figura do cubo. Apenas no cubo nós temos aí a figura regular, certo? Vamos continuar porque tem aqui, ó. Sabendo que cada lado de um triângulo regular mede 2 centímetros de comprimento, determine seu perímetro.
Pessoal, perímetro nada mais é do que a soma dos lados, tá bom? Só para relembrar, perímetro é a soma dos lados. Ele está falando que é um eneágono. O eneágono possui 9 lados, certo? Se possui 9 lados e cada lado mede 2 centímetros, basta fazer 9 vezes 2 centímetros. Então, nesse caso, perímetro vai ser igual a 18 centímetros. Tranquilão, né? Tranquilão, fechamos aí a nossa questãozinha aí, ó. Certo? Perímetro nada mais é do que somarmos os lados. E a questão disse pra gente que cada lado aqui media 2 centímetros e disse ainda que tem 9 lados, tá bom? Poderia fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 até em 9, ou simplesmente fazer como o professor fez aqui. Beleza? Bom, vamos continuar ainda a nossa aula. Tem mais uma coisa que eu ainda quero mostrar para você. Veja aqui comigo. Vamos calcular o perímetro dos polígonos do plano cartesiano? Olha só, para fechar a nossa aula, temos aqui alguns polígonos. Ah, olha para essa figura. Qual desses polígonos poderia dizer que era um polígono regular, pessoal? Pessoal, olha só, vou sinalizar para você. O único polígono daqui que nós poderíamos dizer que era um polígono regular é aqui, ó, é o quadrado, tá bom? Polígono regular, tá? Esses demais polígonos, todos são polígonos irregulares, beleza? Mas a questão quer que a gente determine o perímetro de cada um. E aí, pessoal, tu tem só contar na malha, perceba que ele está na malha quadriculada, ó. Quanto mede aqui, ó? 1, 2, 3, certo? Então aqui embaixo mede 3, aqui do outro lado 1, 2, 3, 4, então aqui mede 4, certo? Qual é o perímetro dessa figura? O perímetro vai ser igual a 4 mais 4 mais 3 mais 5, porque já temos essa resposta do outro lado. Então, o perímetro dessa figura, 4 mais 3, 7, mais 5, 12 unidades, certo? Pensando agora nessa figura aqui, ó. Essa figura aqui, bora contar o perímetro? Embaixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 4 unidades, certo? Aqui na lateral, 1, 2, 3. Portanto, a malha quadriculada. Do outro lado, no outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos aqui 6. E aqui nós já temos uma informação. Já disse para a gente que essa resposta aí, que essa medida do lado PM vale 5, tá bom? Então, para esta figura aqui, o perímetro... Opa, ficou estranho. O perímetro vai ser igual a 4 mais 3 mais 5 mais 6, certo? Fazendo esse cálculo, nós temos aqui que o perímetro é igual a 4 mais 3, 7... 7 mais 5, 12, 12 mais 6, 18. Beleza? E aí temos ainda essa outra figura que o professor começou dizendo que esse aqui era o único polígono, que ele é um polígono regular. Tá legal? Por que é regular? Porque, olha só, os lados aqui, ó, 1, 2, tem 2, aqui tem 2, aqui também tem 2, aqui também tem 2. Então, os lados são iguais. Cada lado aqui mede 2 unidades, você vai colocar aqui dentro. 2, 2, 2 e 2, beleza? E os ângulos são iguais, tá bom, pessoal? Os ângulos aí são iguais, porque nós estamos tratando de um ângulo reto, né? Então, todos os ângulos aí são iguais. Dito isto, qual é o perímetro desta figura aqui, ó? O perímetro é só de somar os lados, tá bom? Então, bora colocar bem aqui, ó. O perímetro é igual a 2 mais 2, 2, mais 2, mais 2, mais 2. Vou colocar aqui para baixo a resposta. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Fechou? Perímetro dessa outra figura. E tem mais uma outra figura para a gente determinar o perímetro dela. E aí tu já sabe que esse aí é um polígono que também não é regular, né? Ele é um polígono irregular, tá bom? Bom, mas aí vamos lá calcular aqui o perímetro. Vamos contar os lados, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, este lado aqui mede 5, beleza? Automaticamente o lado de cima também mede 5, porque nós estamos tratando de um retângulo, né? Então aqui também mede 5. Na lateral, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2. Então, vou pegar aqui o sinalizador. Temos aqui, ó, 1, 2, tá bom? Aqui também tem 1, 2. Então tem 2 unidades em cada lado, cada lateralzinho do nosso retângulo. Então aqui tem 2, aqui também tem 2. Vamos determinar para esta figura aqui, ó, vamos colocar bem aqui a resposta do perímetro. Tudo bem? Então, o perímetro vai ficar... Então, vamos lá então para fazer aqui o cálculo do perímetro. Vamos considerar aqui, ó, 5 mais 2 mais 5 mais 2.
Fazendo o cálculo, 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Mais 2, 14. Fechamos aí o valor do perímetro de cada uma dessas figuras aí que nós temos representadas aí no plano cartesiano, né, numa malha quadriculada. Tranquilo? Lembrando que temos aí alguns, o único que era polígono regular era o quadrado, o restante era tudo polígonos irregulares. Certo, pessoal? Bom, e assim eu estou chegando aqui, né, ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, você tenha compreendido o conteúdo. E claro, vou aguardar vocês em um próximo encontro.